Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E a Prática? A pergunta que todo mundo faz sobre os casos práticos do uso da IA generativa. Meu nome é Thiago Santos, CEO e founder da empresa Oni.ai, especialista em inteligência artificial. O episódio de hoje, ele é sério. A gente vai falar de um tema sério, de segurança da informação. E para isso, o nosso convidado de hoje, Marcelo Faustino, diretor de vendas e parcerias de cibersegurança na IBM. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Um tema realmente sério, de grande impacto social e impacto para os negócios. Espero que a gente faça um papo bom e que a gente consiga transmitir um pouco do conhecimento sobre o tema. E um papo sério, porque segurança é coisa séria. Sem dúvida, impacto nos negócios 100%, né? A mesma forma como impulsionar as nossas atividades pela digitalização dos serviços é importante, os riscos associados à cibersegurança são proporcionais e exponenciais. Então, não se preocupar em exponencializar o seu negócio através de meios digitais pode matar companhias, não proteger os mesmos serviços digitais tem o mesmo impacto de matar companhias e matar business. Então é um tema sério de grande impacto nos negócios, sem dúvida. Claro, né? E segurança está mais presente no nosso dia a dia que a gente imagina. Em todo lugar. No nosso dispositivo, no nosso celular, no nosso notebook, no elevador, em qualquer componente automatizado, na nossa máquina de lavar, tudo é suscetível à segurança cibernética. Então, sim, em todo lugar a gente tem algum tipo de preocupação. Segurança, na verdade, não é só sobre uma coisa tecnológica, às vezes é comportamental, né? E todos esses gatilhos, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, eles fazem parte, né, do tema segurança. Comportamento, o que a gente faz, o que a gente gosta, Perfeito. Isso também tem a ver com isso, né? A gente fala muito do hacker, fala muito de invasões e tudo, mas os conceitos eles passam pelo nosso comportamento também, como seres humanos. Sem dúvida, Thiago, porque imagine que uma das formas mais comuns de se iniciar um ataque cibernético é pelo roubo de credenciais. Então, eu obter o seu usuário, a sua senha ou o acesso a um serviço privilegiado de alguém que tem acesso para fazê-lo. E um dos meios mais utilizados por esses cybercriminosos para o roubo de credenciais é usar de comportamentos sociais para isso. Então, conversar com você. Precisa conversar com você para roubar alguma coisa. Por exemplo, conversar com você para pegar algum tipo de informação, usar de engenharia social para te ligar e dizer, me passe o código que eu enviei para o seu celular porque você anunciou algo num determinado site de compras e vendas. Você deixar um dispositivo não protegido no aeroporto e alguém olhar esse dispositivo e fazer um acesso sem que você perceba. É você carregar o seu celular numa porta USB desconhecida. Então, também, quer dizer, colocar o celular numa portinha, às vezes ali você está sendo roubado. É uma porta contaminada e pode acontecer de as suas credenciais estarem vazando ou algum dado armazenado no seu telefone sendo ali coletado. Perfeito. Eu trouxe, essa conotação sobre o cibernético, parece uma coisa muito high-tech, porque nesses últimos tempos o tema tem aparecido associado a coisas que antes não eram, com uma frequência muito maior. Eu, particularmente, sempre que hoje estou falando de inteligência artificial e falando das inovações, casos de uso, e aí, de repente, você começa a ver que segurança vem junto. Sem dúvidas. Então, acho que a analogia que a gente pode tentar fazer para seguir, a conversa é que, junto com a evolução tecnológica, sempre que aparece um ciclo de evolução, apareceu nos anos 2000 com a internet, que já veio de antes, mas ela se democratizou nos anos 2000, 2010 com o mobile, com o celular, o início da inteligência artificial, e agora a gente fala de inteligência artificial generativa. É mais um ciclo. Perfeito. Por que com a inteligência artificial generativa, tão falada agora, o tema de segurança começa a aparecer com mais frequência? Esse é um aspecto que dá para a gente discorrer aqui por 3 horas em diversas vertentes. É um tema super interessante e super atual. Mas acho que vale a gente pensar um pouco como os cyberataques começaram e por que eles começaram. Havia uma temática há
uma ou duas décadas atrás, que a gente se preocupava muito em ter expostos os nossos dados pessoais para serem vendidos em CDs em determinados locais na cidade. E isso acontecia porque cybercriminosos estavam roubando dados de determinadas bases não protegidas para revender esses dados por os mais variados meios. Então, um deles era vender o CD lá na barraquinha daquela pessoa que estava ali vendendo algum tipo de pirataria e vendia também um CD com dados pessoais. Então, tudo começou com um roubo de dados e venda desses dados pessoais. O cyberataque evoluiu, o cybercriminoso evoluiu e passou a roubar dados de grandes corporações com o objetivo de cobrar resgate. Muito mais fácil de obter a receita, né? Pedindo um resgate para aquela corporação com muito menos custo. Eu não preciso mais ter uma estratégia de atacado para conseguir vender aquele dado que eu roubo. Então, olha quantas vezes eu repeti a palavra dado. Sim, é em verdade. determinado aspecto. Tudo é dado, a inteligência está em cima de dados. A gente começa a falar de IA generativa e as corporações passam a olhar para os seus dados de forma diferente para inovar dentro do seu negócio. E as estratégias de inteligência, de business analytics, de business intelligence que são impulsionadas pela IA generativa traz determinadas arquiteturas de implementação que vão também trazer oportunidades para cybercriminosos. Então eu vou concentrar os meus dados, eu vou classificar os meus dados, eu vou correlacionar os meus dados, vou usar esses dados para treinar modelos de inteligência artificial. Então imagine o valor que essas informações não têm para que eu inove no meu negócio. Então é aí que está a oportunidade do cybercriminoso. É o mesmo valor para ele. Se eu conseguir roubar esses dados tão valiosos para a sua corporação, quanto vale para que eu os revenda ou para que eu cobre um resgate de você? Então é uma grande oportunidade. Sem dúvida. E a gente pode também fazer associação. Quando vem uma inovação tecnológica muito grande, as empresas precisam redesenhar suas estratégias, seus sistemas, tudo isso. E nesse momento novas arquiteturas surgem. E você está dizendo que exatamente é nesse momento do que é a oportunidade para a indústria de inovar, de crescer, é uma oportunidade também para o cybercriminoso. Sem dúvida. E eu trouxe uma perspectiva de oportunidade em termos de valor de dados para uma empresa, mas tem outras perspectivas interessantes também, como o uso da IA generativa para a execução da atividade criminosa. Imagine o seguinte, você está num dia super atribulado, com reuniões sequenciais, uma atrás da outra, com muitos temas urgentes para resolver, e um familiar seu te liga, ou um familiar muito próximo de você te liga, pedindo, preciso urgente de R$100 para pagar qualquer coisa, qualquer situação. É a voz do familiar? É um telefone com um prefixo similar ao do trabalho deste familiar? Essa pessoa te liga todos os dias? É um pedido legítimo. Você transfere, naturalmente. A voz foi gerada por uma IA generativa. O telefone foi hackeado porque, através de engenharia social, descobriram onde essa pessoa trabalhava. E você tem uma confiança muito grande para a execução da transferência. Isso executado milhões de vezes de forma massiva, automatizando um processo. Amplia através de IA generativa. Os ataques. Então o cybercriminoso está personalizando o seu ataque, tornando ele muito efetivo, mesmo que seja para roubar um pequeno valor, como neste caso, e criando uma grande escala de ataque para que esse pequeno valor multiplicado por milhões de ataques tenha um volume financeiro milhões enorme. De dinheiro. Exato. Porque ele consegue, apertando um botão, exato, ampliar milhares de ataques simultâneos. Sem dúvida. Ainda não existe, ou nós não temos evidências reais sobre ataques 100% automatizados, né? De que a IA esteja atacando sem limites, sem intervenção humana. Igual o uso de IA para negócios não substitui o humano para tomar a decisão, no cyberataque é a mesma coisa. Nós ainda entendemos que há um humano tomando decisões durante esse processo, não está 100% automatizado, mas a escala foi exponencializada sem dúvidas. Sem dúvidas. Você mencionou aí o deepfake. Perfeito. Né? E deu esse exemplo da voz. Eu quero compartilhar um caso. Recentemente eu passei por uma situação que eu entendo que já é um exemplo da IA generativa que não tinha antes. Infelizmente, eu fui assaltado recentemente, aqui em São Paulo, um iPhone.
que é conhecido por ser um celular seguro, né? Que ninguém quebra, que ninguém bloqueia um celular. Só que o que mais me chamou a atenção é que um dia depois tocou o telefone da minha esposa com uma voz do suporte da Apple e dizendo que, olha, identificamos que o celular foi roubado. Por favor, né, nos diga os 4 dígitos, né, do celular para que a Apple possa... Então, quer dizer, já usaram a voz. Esse é o início. Mas a interação com o suporte, porque aí eu peguei o telefone para observar, e a interação era com conversa natural. Impressionante. Então não eram pessoas. E como um cara da tecnologia, especialista nisso, a gente sabe. Com o uso da IA generativa, eu estou adicionando 2 pontos. Um é a inteligência artificial permitindo imitar a sua voz, ou qualquer voz. E tem casos hoje na internet aí de todas as pessoas famosas, né, sendo replicadas, e casos terríveis. Mas olha só, na mesma ação, a voz imitada e o contexto da conversa sendo também utilizado pela IA generativa. Sim. Então, quer dizer, a chance de um ser humano, naquele instante, lembrar que a Apple é uma empresa segura e entregar os dados, e era exatamente aqueles 4 dígitos para desbloquear o celular que precisaria. E aí teria o acesso a todos os seus aplicativos, bancos e tudo mais. Mas só para ilustrar, quer dizer, é uma coisa que eu vivenciei. Você tem, e ali são 2 pilares bem relevantes da IA generativa, que estão associados com crimes cibernéticos. Sem dúvida. E a gente vai longe também nesse pensamento. Como ligar para sua esposa? Como criar essa relação? Que era o terceiro ponto, verdade, é? Foi um dado roubado do próprio telefone que te roubaram? Provavelmente não, porque era um Apple. Provavelmente não. Mas pelo chip. Dados sequestrados da companhia telefônica, que é onde se tem o chip. Tem um tema. A conta é conjunta, só para, né, quer dizer, o meu celular está na mesma conta conjunta. Então, olha como as conexões vão acontecendo, né? E o interessante, é complicado usar a palavra interessante numa situação tão traumática, mas olhando tecnologicamente para a situação, o emblemático nisso é o momento do sequestro do dado. Ninguém sequestrou o seu dado depois que te roubaram perante uma oportunidade. Sequestra-se dados em massa e usa esses dados sequestrados como uma grande base, literalmente, suportando o crime. Espera um pouco, deixa eu entender. Então você está dizendo que, e faz sentido nessa situação, quer dizer, eu não espero roubar o dado de uma pessoa para eu roubar dados em massa. É o inverso. Eu roubo, desculpe, né? Às vezes dados em massa, aquilo é uma grande base de informações de dados, aí depois que apareceu, lembrando do meu caso, que apareceu mais um celular aqui, então deixa eu ver desse dado que eu consigo ver aqui, onde eu acho mais coisa. Perfeitamente, perfeitamente. E uma outra situação bem interessante nessa temática é: estou protegendo a minha base de dados. Minha base de dados é criptografada e mesmo que alguém roube a minha base de dados, não terão acesso porque ela é criptografada usando os métodos de criptografia mais modernos que existem na atualidade. Ótimo. Criminoso rouba este dado, não consegue acessá-lo porque está criptografado. Não consegue acessar hoje. Então eu roubo uma base de dados, guardo, porque daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, com a computação quântica, eu terei tecnologias suficientes para descriptografar essa informação. Então, hoje, o cybercriminoso está roubando o dado para descriptografar no futuro. Então, olha o nível de sofisticação que eu preciso pensar para proteger o meu dado hoje. Então, quer dizer, proteger uma empresa, quer dizer, proteger a nossa pessoa já está ficando difícil. E para as empresas, mais difícil. Mais ainda. Ele precisa pensar na tecnologia que ainda não existe para se proteger no futuro. No futuro. É realmente um desafio bastante significativo e tudo resultado da sofisticação do cybercriminoso. Quanto mais ele sofistica, a empresa ou o cidadão precisa acompanhar essa evolução, né? Você mencionou criptografia, né? E um ponto ali que talvez pesquisando bastante eu tenho visto esse tema.
sobre a computação quântica, né? Então a gente traz mais um tema muito técnico, mas uma realidade, né? Vamos simplificar como supercomputadores. Supercomputadores. Deve ser a 5ª geração que a gente fala sobre supercomputadores, né? Toda hora vem um. O novo agora é a computação quântica. Mas é uma realidade, muitas empresas já testando. Qual é a relação do computador quântico com a criptografia e a cibersegurança? Vou tentar abordar o tema de uma forma não técnica. Essa é complexa. Foi difícil a pergunta, complexa, né? É verdade. A pergunta é boa. Vamos descomplicar a pergunta, que eu acho que é bem curioso para todo mundo conhecer. Como definimos, a computação quântica é um supercomputador. O que significa ser um supercomputador? É a quantidade de dados que ele consegue processar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ou em um determinado intervalo de tempo. Paralelamente ou sequencialmente é o que ele vai produzir de resultado. Certo. O que é a criptografia? A criptografia é um embaralhamento de caracteres. Meu nome é Marcelo. Se eu embaralhar as letras do meu nome, é um tipo de criptografia. Sim. Muito fácil de ser quebrada, mas é um tipo de criptografia. Para que eu dê mais robustez aos tipos de criptografia, a gente vai criando formas de deixar mais difícil. Difícil alguém não fazer, não então, desembaralhar. Se eu embaralhar meu nome Marcelo com o seu sobrenome, Santos, se eu embaralhar os dois nomes, fica mais difícil de separar para saber o que é Marcelo e o que é Santos. Então, essas são algumas técnicas básicas que a gente usa para tornar a criptografia mais difícil. Então, usamos grandes chaves, grandes senhas, armazenamos essas senhas em locais diferentes, processamos esse embaralhamento em computadores diferentes, usando códigos daquele computador junto do embaralhamento. Então, código de série daquele computador junto do nome Marcelo para tornar o embaralhamento mais difícil. Mais complexo. Que aí você só consegue desembaralhar naquele computador. São formas que a gente vai tornando a criptografia mais sofisticada. Como que um cybercriminoso quebra uma criptografia e uma senha? Por tentativa e erro. Então ele vai tentando, até que ele encontra a combinação. Minha senha de 4 dígitos do telefone, 1, 2, 3, 4. Ele vai precisar de 1.234 tentativas para chegar no 1, 2, 3, 4. Entendi, vai ficando mais fácil de entender. Com a computação quântica, que eu consigo fazer muito mais processamento, eu vou conseguir testar muito mais vezes. Logo, eu vou chegar mais rápido naquela forma de descriptografar. Entendi. Essa é a lógica. Por isso que é tão falado, né? Perfeito. Que é tão associado com isso, né? Não, muito interessante. Agora, para as empresas, né? Para as diversas indústrias, tá? Tem uma cartilha do que eu tenho que fazer para eu ter a interpretação de que eu estou acompanhando todas essas evoluções e que eu estou protegido? É um excelente tema e eu acho que tem algumas dicas valiosas nesse caminho. A primeira que eu daria é proteja os seus dados. Crie estratégias ao redor do seu negócio. Tudo. Exato. Então essa é a base. Essa é a base. Proteja os seus dados. E aí nós estamos falando de diversas perspectivas de proteção de dados. Eu tenho que proteger o meu perímetro, igual a minha casa. Preciso proteger que ninguém entre na minha casa, o perímetro da minha casa. Vou colocar uma cerca elétrica, vou colocar uma câmera, vou colocar sensores de movimento. Então eu vou juntar diferentes formas de coletar informações ao redor da minha casa para que eu correlacione eventos que estão acontecendo ao redor da minha casa para identificar uma ameaça. Certo. Na internet e nas corporações a mesma coisa. Preciso proteger o perímetro dos meus serviços digitais. Dados, perímetro... Perfeito. Se alguém entrar, preciso que o meu dado esteja protegido. Preciso de um cofre, preciso criptografar, né? Então, vou guardar minhas joias num cofre dentro da minha casa, vou guardar os meus dados em um local muito seguro, de difícil acesso, mesmo que alguém entre por algum perímetro da minha corporação, algum perímetro digital da minha corporação. Então, se você é um e-commerce, preservar os dados você vai lá, faz uma compra, os seus dados ali eles estão dentro daquela empresa. Armazenados de forma segura. Isso é proteger os dados. Meu cartão de crédito foi armazenado de forma criptografada. O meu arquivo que eu armazeno os dados está criptografado. É uma forma de proteção. Então, eu estou me protegendo contra ataques externos. Mas isso ainda não evita que se o Thiago tiver um usuário e senha válido e acessar um banco de dados, olhar o dado de alguém e contar para um ente externo, ainda é um
um risco, né? Com certeza. Aí entram as formas de proteção de dentro para fora, que é o monitorar dados que estão sendo acessados sem um propósito legítimo, eu garantir que eu tenho um controle real de gestão de identidade digital, que eu saiba quem é você digitalmente, saiba que você está acessando, que eu controle as suas senhas. E me dá um exemplo disso. Quer dizer, eu como... Então, eu mencionei o e-commerce, eu funcionário daquele e-commerce. Né? Eu que trabalho ali gerenciando os pedidos. Quer dizer, todos os acessos que eu tenho que fazer, eles também podem ser monitorados e concluir se é um comportamento adequado ou não. Exatamente. Você está conferindo uma venda que foi realizada no seu e-commerce por uma reclamação de não entrega. Você tem um propósito. Você recebeu uma reclamação, você está conferindo aquela venda. Você acessar uma lista de endereços de um determinado bairro, clientes associados àquele endereço e possíveis meios de pagamento associados àqueles endereços de uma determinada região. Aí já foi uma compra, me parece uma consulta estranha. Entendi. Me parece uma consulta sem propósito. Então isso é outro tipo de comportamento que precisa ser monitorado também. Tá claro. Minha pergunta inicial foi, como é que eu sei que eu estou preparado? Então, é tudo isso junto. Tudo isso junto. Tenho que tenho que proteger meus dados, tenho que proteger o meu perímetro. Perfeito. E eu tenho que proteger o que acontece dentro de casa também. E aí, Thiago, eu vou voltar lá para a nossa IA generativa, né? O grande tema da nossa conversa. Comecei a desenvolver os meus modelos de IA generativa para impulsionar o meu negócio. Que é o que hoje todo mundo está buscando. Perfeito. Vamos dar um exemplo mais simples. Criar aquele assistente de atendimento capaz de criar um atendimento extremamente personalizado para um cliente de acordo com o serviço que ele tem contratado, um serviço que aprende o que é aquele cliente dentro da sua corporação e interage com esse cliente por IA generativa. Os casos práticos de IA generativa estão aparecendo nessa jornada de atendimento das empresas, de várias indústrias, né? E vários empresários aqui têm mencionado que têm realmente investido, testado a IA nesse contexto, que é o momento onde, de forma muito mais eficiente hoje, você usa a IA generativa para que ela tenha uma conversa cada vez mais natural. Perfeito. E simulando, ou comprovando que ela conhece mais de você. Perfeito. Então, quando você entra num chatbot, você vai perguntar alguma coisa para a empresa, serviços gerais de atendimento, eles estão cada vez mais conversacionais. Eles estão de forma bem didática, conversando com você. E essa associação que você está dizendo é por isso, porque internamente os modelos estão tendo que ser treinados, eles estão aprendendo. Então, é um caso rotineiro nas empresas hoje. Perfeito. Eu adoro ir num restaurante que eu conheço o garçom, que ele já sabe a cervejinha que eu gosto de tomar, gosta da comida que eu gosto de ir num restaurante onde o chefe sabe meus gostos e personaliza um prato. É disso que nós estamos falando. E as empresas estão tentando fazer isso para qualquer cliente. Seus mais variados negócios. Perfeito. Então, perfeito é exatamente isso. Imagine que eu, cybercriminoso, entrei na sua corporação, tive acesso ao seu modelo de IA generativa e infectei o seu modelo de IA generativa para que ele, em determinado momento, faça perguntas para você de informações confidenciais suas e esse modelo, quando receba essa informação confidencial, armazene em um determinado servidor da sua empresa que não está criptografado e que eu tenho acesso. Que eu possa... Pronto. Estou roubando dados que você nem tem. Que a empresa nem tem. Exato. Porque eles são mais personalizados. Exato. Porque a conversa natural é isso. Eu costumo sempre associar, de um dos grandes benefícios da IA generativa é que ela simplificou muito entender o que é uma boa conversa. Perfeito. Porque se você consegue processar tudo e o uso da linguagem natural é o carro-chefe desse modelo, então ela sabe tudo sobre uma conversa. Perfeito. E tem muita coisa que as empresas exatamente não sabem, é o que está dentro de uma boa conversa. Exatamente. O que as pessoas falam, o que as pessoas escrevem o tempo todo, o que as pessoas... E quanto mais você está engajado, e personalização é isso, né? Você falou, gosta de ir no restaurante porque o garçom já me conhece, sabe como eu gosto daquilo, sabe onde eu gosto de sentar. Perfeito. E quando você tem um robô conversando com você,
você acha que você está numa prosa, que você está numa A conversa. confiança é enorme, Você né? aumenta a confiança e você vai falar mais. Acaba falando mais. É ótimo, eu como cliente fico satisfeito. Perfeito. A empresa está ganhando, só que o risco está aí Aumenta presente. também. Então eu preciso proteger os meus modelos para garantir que eu esteja seguro contra uma possível infecção como essa, que é algo que o cybercriminoso também está explorando. Hoje as empresas estão na preocupação, ou investindo em como eu aprendo a desenvolver esses modelos, né? Colocar num caso uso prático. Você já mencionou esse da personalização. Tem tantos outros, né, que existem aí com IA generativa, mas que até esse processo que é novo, como desenvolver, está aqui. É novo como desenvolver, mas é novo também como que eu protejo esse cara. Exatamente. Então isso é mais uma prova do quanto segurança está inserido em todos os temas. Todos, literalmente Processos, todos. pessoas, políticas, Literalmente tecnologias, né? Sim. Por isso que parece complexo, né? Mas acaba sendo. É só concluir. Está em tudo. Em tudo, literalmente em tudo. E aí nós já falamos de dois grandes pilares aqui de como nós separamos a aplicabilidade de IA em segurança. Nós falamos de IA suportando cybercriminosos para ser mais sofisticados na forma de atacar. Nós falamos de segurança, estamos falando neste momento de segurança para a IA. Ou seja, como eu torno modelos de IA mais seguros e a importância disso. Certo. Imagine se eu infecto modelos, por exemplo, de uma entidade governamental para dar uma informação errada para a população sobre uma campanha de vacinação, direcionando para um local diferente, para criar uma grande aglomeração, porque isso é interesse de um criminoso qualquer. E aí o impacto O catastrófico. É catastrófico. É catastrófico. Assim como a infecção de modelos de um banco, que podem orientar pessoas a transferir uma infecção de um modelo de uma empresa que faz folha de pagamento para milhares de outras empresas brasileiras, aquele testezinho de 1 centavo, quando a gente está trocando de empresa de folha de pagamento, que você receberá uma transferência de 1 centavo, De 1 centavo. só para testar a conta. Imagine se a gente infecta um modelo pedindo o contrário. Olha, transfira 2 centavos para essa conta para a gente garantir a comunicação entre os dois. E a gente faça que esse modelo gere uma carinha bonitinha, com um logo, nos padrões que eu recebo o meu contra-cheque, nos padrões que eu recebo qualquer comunicação. Infectei um modelo de uma empresa que faz milhares de folhas de pagamento, de empresas que têm centenas de milhares de funcionários, transferindo 2 centavos, um roubo cibernético absurdo. Às vezes de milhares de milhões aí. Por infecção de um modelo. De um modelo. Isso é uma fraude, tá certo? E uma coisa que eu sempre, às vezes me confundi, às vezes estudando, você fala, não, são coisas distintas. Segurança e fraude são duas coisas que estão sempre juntas também. Sem dúvida. Né? Porque a fraude, ela também... É uma falha na segurança. É uma falha na segurança. Né? Então, aí. É comum também, muitos casos aí mais divulgados, às vezes as pessoas lembram de segurança da informação quando é publicado alguma fraude muito grande que aconteceu. Né? E a fraude, você acabou de dar um exemplo, sofisticada, que é a própria tecnologia fraudando tudo. Só que hoje também, em várias indústrias, a gente tem a fraude com as pessoas operando. Sim. Né? No processo natural de trabalho. Perfeito. Isso também é outra preocupação também. Né? E aí, às vezes, nem tem o uso da IA generativa. Mas aí a provocação é a seguinte: a IA generativa, talvez ela possa ajudar a evitar identificar aquela fraude. Né? Legal. E aí a gente entra no terceiro grande pilar, que é o uso da IA para a segurança. Ou seja, é a guerra da IA boa contra a IA ruim. É engraçado. A IA ruim não é um bom termo porque não é que a tecnologia da IA é ruim. Você falando do comportamento maliciosa. A IA criminosa contra a IA policial. Esse é um excelente termo. Né? Exatamente. Então imaginemos que, da mesma forma como a IA é treinada para conhecer o comportamento do seu cliente, para respondê-lo de uma forma que ele se sinta confortável, a gente também pode treinar modelos de IA para identificar comportamentos de um funcionário
saber qual é o padrão de comportamento e identificar desvios daquele comportamento. O sistema que ele entra, o que ele mais faz. Exato. Um modelo de IA pode aprender o que são comportamentos normais, o que não são comportamentos normais, para indicar uma suspeita de uma possível fraude. E aí a gente começa a ligar mais coisas. Para que usamos IA generativa no nosso dia a dia? Primeira coisa que pensamos, para que usar o ChatGPT? Para ser mais produtivos e mais eficientes. Para resolver alguma coisa mais rápido. Perfeito. O mesmo se aplica em segurança nessa situação. Identifiquei uma possível fraude. O que eu faço com essa fraude? Um humano, se ele identificou, ele foi alertado na TV que há uma fraude. Putz, preciso bloquear este usuário, eu preciso comunicar ao gerente deste usuário, eu preciso comunicar ao RH, dependendo do tipo de situação. Preciso comunicar ao presidente, eu preciso comunicar a Bolsa de Valores. A empresa de segurança, a Bolsa de Valores em determinada situação. Então, um modelo de IA generativa vai poder também automatizar as ações tomadas, a serem tomadas pós-identificação da fraude. Então, automatizar o bloqueio do usuário, automatizar um envio de um e-mail, automatizar o envio de um alerta para a empresa terceirizada de segurança corporativa para que um segurança vá até a mesa daquela pessoa, por exemplo. Ou automatizar ações dentro da corporação mesmo, em sistemas, bloqueio de usuário, backup de dados, cancelamento de transação dentro de uma transação suspeita, certo. Bloqueio de transação em tempo real para evitar uma transferência. Comigo já aconteceu várias vezes. Tento fazer um Pix e é bloqueado por algum motivo. Tento fazer um pagamento com cartão de crédito e é bloqueado. Né? Então, possivelmente, são ações automatizadas pelo uso de IA a favor da segurança. A favor da segurança. Eu lembrei de um caso recente de fraude numa empresa prestadora de serviço de cobrança. E uma fraude, um departamento com centenas de pessoas, e não foi pelo sistema, não foi pelo botão que eles estavam apertando, mas sim pelo que eles estavam falando no telefone. Porque o processo ele é muito simples. O processo você liga para alguém que está naquela lista de cobrança, você acorda uma data de pagamento e emite um boleto. Perfeito. Tá certo? Um boleto que sai pela empresa de cobrança representante Perfeito. de quem é detentor daquela dívida. Perfeito? Perfeito. Muito simples. Sistemas funcionando, pessoas trabalhando. E só foi descoberto, sim, com o uso de IA e a generativa, que está interpretando aquelas conversas que as pessoas estão falando. Aí percebeu-se um padrão nas conversas. E o padrão era, após o acordo com o cliente, não, eu vou pagar a data tal, viram que em milhares de ligações tinha acordância do cliente, mas não tinha um boleto no sistema. Porque as pessoas faziam um acordo e geravam um boleto por uma outra empresa e outro CNPJ. Perfeito. Quer dizer, e mais um exemplo da IA generativa, né, ajudando, né, como um bom policial, né, ajudando o processo. Por isso que o tema fraude e segurança está sempre ali, né? Porque você tem que... Primeiro, você tem que ser dono dos seus dados. Porque para você proteger eles, você precisa, né, controlá-los e conhecê-los também. Né? E esse é um dado, e a voz, a linguagem natural, é um dado que até então ele nunca ficou disponível para as tomadas de decisão. Perfeito. Só que hoje a gente vive, né? A gente vive no telefone, a gente vive no Teams, no Zoom, no Webex, no Google Meet, conversando o tempo todo. Perfeito. E esse é mais um dos benefícios que eu entendo que a própria IA generativa está trabalhando para ajudar a favor das empresas. Claro. Sem dúvida. Não é monitorar as pessoas, é proteger as pessoas. E é legal porque, por exemplo, as pessoas têm muito medo de falar algo, as pessoas ficam assustadas quando falam sobre um tema e aparece na nossa rede social uma propaganda similar àquele tema, né? Meu sonho é viajar para a Tailândia, aparece a propaganda da Tailândia. Mas certamente há um envolvimento de IA para entender o que está ali acontecendo e fazer a sugestão daquela propaganda automatizada pelos serviços que nós usamos nos nossos telefones e que nós autorizamos a coleta desses dados de alguma forma em algum momento. Não é porque alguém está me ouvindo e me sugerindo, alguém, eu digo, um modelo,
de inteligência que é pro mal. Que existe um humano do outro lado que sabe das minhas preferências. Exatamente. Não é personificado, não é o Marcelo. Porque o humano não é capaz, né? É um registro digital sobre alguém. E esses registros digitais associados a essas várias identificações digitais, como a voz, que nós estamos comentando, vão nos permitir ser mais seguras quando usados para o bem. Então, perfeito. De fato, o uso dessa coleta de informação pode ser muito benéfica. Assim como eu gosto de receber propaganda sobre temas de meu interesse e gosto de vez em quando que isso aconteça proativamente. A gente tem que tomar cuidado com o consumismo, né? Exatamente, senão a gente está comprando tudo, né? Porque gosta. Mas trazendo no contexto de segurança, se a gente for pensar em ser alertado por situações de risco numa situação corporativa, respeitando os direitos de liberdade civil, ou seja, não personificando, não trazendo para a individualidade daquela pessoa. Se não houver motivo para, só traz benefícios. A busca de padrões, né? O padrão Perfeito. Do que é correto na conversa é esse. Perfeito. Então, os desvios têm que ser, né, tratados, né, ou identificados. Acho que preserva todo mundo. Sem dúvida. Um exemplo legal, tecnologias muito utilizadas hoje nos nossos dispositivos móveis para identificar fraude, é essa análise de comportamento. Se eu estou tremendo muito com o celular na mão, isso não é normal. Se eu estou usando o dedo na tela do celular de uma forma que não estou acostumado, né? No momento que a gente está ali muito rápido. Se você está falando coisas que você normalmente não fala, né? Se estou com a voz muito trêmula, muito nervosa. Então, são várias e várias corporações possuem tecnologias que permitem captar esses comportamentos para identificar situações de fraude, por exemplo, um sequestro relâmpago. Exato. E aí você bloqueia aquele dispositivo de se fazer uma transação porque está sob uma situação estranha. E é impressionante como que tudo isso está associado a essa ciência da segurança. Né? Ela está sempre permeando. Né? O dado é do ser humano, comportamento é do ser humano, Sim. É o que você faz 24 horas no mobile, como você clica, como você faz, e isso vai se potencializando, né? E coloca em risco o eu individual, coloca em risco uma organização, coloca em risco milhares de pessoas. Claro. Então isso é muito grandioso mesmo o tema de segurança. Com a quantidade de dados que nós geramos hoje, se nós fizermos segurança da mesma forma que fazíamos há 5 anos atrás, seria impossível de identificar as ameaças com humanos analisando essa quantidade de dados. É muito dado para ser analisado, é muito dado gerado, é muito comportamento coletado. Se nós não usarmos formas de destacar onde estão as maiores probabilidades de risco e o maior impacto para que a gente consiga permitir que o humano tome a decisão mais rápida e mais assertiva, com o melhor dado qualitativo, seria impossível de tornar os ambientes seguros. E eu vou colocar pimenta nisso que você acabou de falar agora. Porque esse tanto de dado que você falou aí, são os dados que a gente tem armazenado até agora. Sem dúvidas. Né? Até agora. E o que pode aumentar. Agora, a provocação está no seguinte. Se uma coisa que hoje com a IA generativa está se provando cada vez mais possível. Se transformássemos tudo que nós falamos em dado, hoje, esse volume de dado, tá certo? Assim, o que existe hoje ia ser o equivalente a menos de 10% do volume de dados. Então, olha só, eu estou dizendo que uma das vertentes da IA generativa, ela tem facilitado você transformar a linguagem natural, que a gente conversa, em dado, Perfeito. Armazenado, interpretado. Porque hoje é armazenado todo esse dado, só que ele não é interpretado. Perfeito. Você tem só uma gravação de vídeo, de texto, tá lá. De vídeo, de áudio, de telefone. Eu estou dizendo que com a IA generativa esse dado ele passa a ser interpretado. Perfeito. E ele interpretado, essa que é o dado real. Ele representa quase que 89%, e o que existe hoje já armazenado e interpretado, que o clique que você dá no celular, o botão que você aperta, o sistema, o e-commerce, né, todas essas interações, a transação do banco, tudo isso ia representar 10%.
Perfeito. Então, quer dizer, olha o tamanho do desafio. Significa que não só vai aumentar daqui 5 anos, vai ter mais dado, vai ter exponencialmente mais informações sobre todo mundo e a importância da segurança da informação. E o que é interpretar dado? Depende. Digo, formas diferentes de interpretar um mesmo dado. Se vou interpretar um dado numa perspectiva de negócio, eu tenho um determinado interesse. Então, esse modelo está treinado para interpretar oportunidades de uma nova venda. Se eu estou buscando satisfação do cliente, é outro tipo de treinamento e interpretação. O tom de voz vai importar mais, as palavras usadas vão importar um pouquinho Muito mais. Então, eu vou treinar o modelo para um determinado comportamento. Identificar riscos de segurança é um outro tipo de interpretação. Vou treinar os modelos para que a gente tenha eficiência e identificar riscos de segurança. Perfeito. Ou seja, está realmente incluído no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Perfeito, perfeito. Sensacional. Bom, Marcelo, para a gente terminar, me fala um pouco como a IBM enxerga e está posicionada para, de agora para frente, ser protagonista nesse processo tão importante da segurança de informação para as empresas. Legal. Eu acho que a IBM tem 2 papéis muito importantes nessa jornada. E o primeiro papel que ninguém ou poucas pessoas conseguem enxergar e conhecem é o papel de pesquisa. Nós temos laboratórios e mais laboratórios de pesquisa que buscam testar e validar teorias de risco cibernético. Perfeito. Eu comentei um pouquinho sobre os riscos de infecção de modelos generativos, né? De IA generativa. Uma coisa é eu infectar um modelo que será criado por uma corporação. Legal. Mas tem vários modelos já disponíveis no mercado para serem utilizados. Falamos de alguns aqui hoje, ChatGPT, por exemplo, um dos mais utilizados. E o nosso laboratório testa constantemente a possibilidade de criar alucinações nesses modelos através de invasões. Esse é só um exemplo. O que eu quero dizer é que nós temos especialistas e uma estrutura toda voltada a pesquisar e conhecer riscos de segurança cibernética para que a gente consiga orientar o mercado sobre as melhores formas de defesa. Perfeito. Com um contexto muito mais de promover o papel real da segurança ao mercado e menos de venda de tecnologia naquele momento de pesquisa. Soltamos várias e várias pesquisas sobre indicadores sobre isso. Uma das grandes pesquisas é uma pesquisa chamada de X-Force, onde a gente divulga diversos índices de conhecimento de mercado sobre segurança. Uma pesquisa recente, inclusive, não é? Todo ano temos, e nos últimos dias saiu uma nova versão, inclusive. Mas todo ano, mais ou menos ali em fevereiro, soltamos o resultado dessa pesquisa. Essa é uma vertente. E a segunda, nós temos falamos de diversas estratégias aqui de defesa cibernética, né, contra os atacantes. A IBM também tem o seu portfólio de software, de tecnologia voltada à cibersegurança, que busca prover ferramentas para as corporações tornarem essa briga mais justa versus cybercriminosos e que possamos, então, garantir que tais corporações tenham estratégias robustas e sofisticadas de defesa a tantas possibilidades de ataque cibernético como tratamos hoje. Perfeito, perfeito. E agora, né, eu queria já ir encerrando. A gente costuma, né, em todo bate-papo que a gente faz aqui, né, ao final, né, da ciência, que essa conversa está sendo transcrita em tempo real, usando a IA generativa. Né, e para cada convidado, a gente faz uma pergunta, né, sobre o que foi conversado aqui, para depois a gente confrontar Legal. A resposta para ver se a IA generativa vai dar a mesma resposta. Legal. Tá certo? Então a pergunta que eu tenho para você, Marcelo, investir em segurança vale a pena? É obrigatório. Eu diria que é mais do que vale a pena, é uma necessidade de garantia de continuidade dos negócios para todas as corporações. Sim, vale muito a pena. Sim, vale muito a pena? E é exatamente essa pergunta que a gente vai ver a inteligência artificial respondendo, baseado no que a gente conversou aqui. Legal. Se o nosso contexto foi convincente,
a probabilidade dela responder sim é alta. Perfeito. Perfeito? Então, é sempre ao final, é isso. Bom, muito obrigado, né? Agradeço muito, foi muito enriquecedor. Falar de segurança é necessário, é importante, é obrigatório, né? Eu tenho essa convicção. É um tema que está assim, ele anda junto com inovação, ele anda junto com essas iniciativas tecnológicas, e eu acho que foi muito esclarecedor, você pôde esclarecer de uma forma bem didática e fazer a gente ter esse papo, ter mais conhecimento e usar esse conhecimento para seguir falando de inteligência artificial generativa. E tornar o mundo mais seguro. Exatamente. Então, muito obrigado, fique à vontade para suas considerações finais e a gente segue para o nosso encerramento. Tiago, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer ter a possibilidade de falar de tecnologias inovadoras. Falar de IA generativa ainda já é um tema extremamente comentado por todos. É, de fato, algo que todos devem e estão buscando novas soluções para aplicar em diversos fatores da nossa vida pessoal ou corporativa. Mas a segurança, os temas de segurança em torno da IA generativa, em todos os pilares que comentando, sejam a favor do criminoso, a favor da empresa, ou como tornar sua IA generativa segura, não segue a mesma proporção de alcance no mercado atual. Estamos falando de IA generativa, nem todos estão falando de segurança. Então mais uma vez, um prazer ter essa possibilidade de conversar um pouco sobre isso. Se eu pudesse deixar uma sugestão para todos que nos ouvem ou nos assistem, falem de segurança junto com seus projetos de inovação de IA generativa. Muito obrigado. E para vocês, o nosso muito obrigado. Vamos encerrando mais um episódio e seguiremos, né, falando muito de inteligência artificial generativa e de forma cada vez mais segura. Muito obrigado e até a próxima.